São vários questionamentos que se levantam, é polêmico o assunto e a gente vê que muitas pessoas estão opinando sobre essa questão, estão preocupados também porque já está no Senado, já foi aprovado no Senado, falta só o presidente sancionar. Está aqui com a gente, doutora Yolanda, obrigado pela presença aqui, para dar um esclarecimento para a gente aqui sobre essa questão. A gente assistindo também tem algumas dúvidas, a gente viu ali relatos sobre, o cidadão está trabalhando, daqui a pouco ele é terceirizado, então ele não vai receber mais pecúlio, não vai receber mais de benefício, não vai ter mais férias. É fato isso? Obrigada, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, primeiro é importante esclarecer que aqui no Brasil não existe legislação que regulamenta a terceirização. O que a gente tem hoje? Uma súmula do TST, Instância Máxima Trabalhista, que falava assim, olha, pode terceirizar, mas só atividades meio, que seriam basicamente limpeza, vigilância, alimentação, inclusive essas atividades eram citadas nessa súmula, né? E muito se discutia, então, num processo fabril, o que é exatamente atividade meio e o que é atividade fim? Eu acho que um exemplo que fica muito claro para a população é quando, assim, eu trabalho, né, numa empresa que produz suco. A própria plantação da árvore frutífera, a colheita da fruta, o transporte, é atividade meio ou atividade fim? Por quê? Porque uma vez que na legislação atual essa atividade era considerada uma atividade meio, eu poderia terceirizar. Se era considerada uma atividade fim, não poderia então ser terceirizada. Essa lei então vem o quê? Vem falar que qualquer atividade ela pode sim ser terceirizada, mas isso não implica diretamente no retrocesso trabalhista. Sim. Por evidência, esse funcionário ele vai ter todos os direitos da CLT, mas ele vai estar vinculado à empresa terceirizada e não mais à tomadora de serviço. Na prática, há um receio também de trabalhadores que dizem, o meu setor vai todo mundo deixar de ter os direitos trabalhistas, não vamos mais ter a carteira assinada e vai todo mundo virar pessoa jurídica. Isso pode acontecer? Não. Tem uma distinção muito clara que tem que ser feita, que é a questão da terceirização e o que o pessoal chama, de uma maneira simplista, de pejotização. Que seria o quê? O funcionário ele deixar de ser um trabalhador, ter a carteira assinada, passar a constituir uma empresa, um CNPJ, e essa empresa, então, vai prestar serviço para o antigo tomador de serviço. Isso é irregular, continua sendo irregular com a nova lei, não se pode, de maneira nenhuma, fraudar a legislação trabalhista. Toda vez que a gente estiver diante de uma realidade de subordinação, aquele funcionário ele tem que ter o vínculo empregatício reconhecido. Agora, a gente vê que todo esse projeto que já está prestes a ser sancionado envolve a questão do setor público. Como se aplica essa terceirização no setor público? Cai por terra a questão de concursos, por exemplo? Isso é uma excelente pergunta, por quê? Porque muito vem se falando agora com a terceirização, o encerramento ou declínio no número, né, de concursos públicos. E, na verdade, essa legislação que foi aprovada pelos deputados, ela não deixa expressamente clara essa condição que a terceirização se aplica ao serviço público. E a administração pública, ela é regida pelo princípio da legalidade. Ela só pode agir ou se omitir em virtude da lei. Então, se a lei ela não está clara, não está pontual, a administração pública ela não pode, de maneira nenhuma, começar a terceirizar em atividades que antes ela não terceirizava. Entendi. Porque já existe um decreto que permite, sim, a execução indireta de algumas atividades acessórias da administração pública. É o que a gente vê, por exemplo, numa obra, que muitas vezes é executada por uma empresa terceirizada, mesmo que seja uma obra pública. Agora, o que é importante, então, o trabalhador ficar atento, doutora Yolanda? Ele ficar atento, principalmente, né, com a manutenção do contrato de trabalho dele, para evitar a situação da pejotização, dele ser demitido e contratado com um novo CNPJ. E, claro, acompanhar essas mudanças. Por quê? Porque hoje ainda se tem só uma proposta aprovada pelos deputados que ainda passa pela sanção presidencial, que pode existir vetos, podem existir alterações. Tem uma segunda proposta tramitando no Senado, que ela é um pouco mais específica. Então, ainda a gente pode ter muita mudança até efetivamente essa proposta se transformar numa lei. Tá certo. Obrigado, doutora, pelas explanações aqui, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Boa tarde. Verdade, boa tarde. Obrigada.